Você se importa de tirar do bolso para mim? De onde é isso? É uma faca. Uma faca? Você está como uma faca? Não. Câmera corporal flagra o momento em que um avô de 67 anos confessa calmamente um duplo assassinato. O que aconteceu hoje? Eu matei 2 pessoas. Você matou 2 pessoas? Ok. Se achou que ele estava calmo na confissão, os detetives afirmam que ele seguiu o dia normalmente após os assassinatos. Analisamos tudo até agora, pois o vovô britânico deve saber seu destino final em breve. Este é o Inside the Crime, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner. Na Inglaterra, 67 anos foi à delegacia de Sussex, após esfaquear sua ex-enteada e o marido. Depois disso, ele levou os filhos deles ao McDonald's, como se nada tivesse acontecido. Primeiro acertei Chloe com uma marreta na cabeça. Depois peguei uma faca e a esfaqueei. Para entender essa confissão chocante, é preciso voltar a 9 de junho de 2023. Derek Martin, de 67 anos, estava na casa de Chloe e Josh Bashford. Eles têm uma dinâmica familiar interessante. Derek foi casado com Elaine, mãe da Chloe. Derek e Elaine se divorciaram antes do nascimento de Chloe, tornando-a ex-enteada dele. Ele ainda era próximo dela, apesar de não estar mais com Elaine, mãe dela. No dia 9 de junho, Derek começou o dia normalmente e, conforme a polícia de Sussex, foi a uma cafeteria. Depois, ele tomou café com Chloe no Stonehouse e mais tarde voltou para a casa de Chloe e Josh. Quando ele estava na casa do casal, algo dentro dele simplesmente se rompeu. Pouco depois do meio-dia daquele dia, ele atacou Chloe com um martelo, depois pegou uma faca grande na cozinha e esfaqueou Chloe repetidamente até ela morrer. Josh, marido de Chloe, chegou em casa e foi abordado por Derek na porta, que estava com uma faca. Depois, perseguiu Josh escada acima, o esfaqueou várias vezes e o estrangulou com um cinto ou corda. Após isso, Derek não foi direto à delegacia. Ele trocou de roupa, buscou os 4 filhos de Chloe e Josh na escola e os levou ao McDonald's. Em algum momento após o assassinato, a polícia de Sussex diz que Derek jogou o celular de Chloe nos arbustos da rede de supermercados Sainsbury's. Depois, ele levou as crianças de Chloe e Josh para a casa da avó. Em mensagem para sua ex-esposa, avó das crianças, ele teria dito: "Elaine, me desculpe, não acredito no que fiz. Sei que todos, principalmente os meninos, me odeiam. Eu também me odeio. Por favor, cuide bem das crianças." Derek pediu para Elaine não levar as crianças para casa, sabendo o que há atrás das portas fechadas. Antes de ir à delegacia de Sussex, ele quis aproveitar o pouco que restava de sua liberdade, mesmo após deixar as crianças. A polícia afirma que ele comprou cerveja em Whitehawk e bebeu na orla. Assim que chegou à delegacia, ele mal entrou pelas portas antes de confessar 2 assassinatos. O que aconteceu hoje? Eu matei 2 pessoas. Você matou 2 pessoas, ok. Você sofre de algum problema de saúde mental? Posso perguntar rapidinho? Um pouco. Desculpe se é um pouco. O que quer dizer? Ansiedade e depressão. Certo. Além dessa propriedade, você tem algo com você agora? Tem algo nos bolsos? Pode virá-los para mim? Isso é de quê? É de uma faca. Uma faca? Você está com uma faca? Certo, senhor. Você quer se levantar para nós? Agora são 7h12. Certo, você está preso sob suspeita de duplos homicídio. Você pode ficar em silêncio, mas isso pode prejudicar sua defesa se não mencionar algo importante quando for questionado. Tudo o que disser pode ser usado como prova. O motivo disso é que você afirmou ter assassinado 2 pessoas. Os policiais foram até o seu endereço e encontraram 2 corpos. Certo? A necessidade da sua prisão é para uma investigação rápida e eficaz, por meio de advertências especiais e uma entrevista gravada. Certo? E para evitar qualquer dano adicional e sua perda. Você entendeu tudo isso? Certo. Como você ouviu, os oficiais do acampamento foram à casa dos Bashford e encontraram os corpos de Chloe e Josh. Derek revelou aos detetives como matou Chloe e Josh, detalhando tudo. Primeiro acertei a Chloe com uma marreta na cabeça. Depois peguei uma faca e a esfaqueei. Eu não queria mais esfaqueá-lo, então amarrei algo em volta do pescoço dele. Apesar de detalhar como matou Chloe e Josh, Derek continuou negando o assassinato. Assim como nos Estados Unidos da América, ele se declara inocente. Derek admite homicídio culposo, mas nega assassinato. Ele alegou inocência por assassinato devido à responsabilidade diminuída por transtorno depressivo e disse que perdeu o controle.
Muitas revelações ocorreram no julgamento, que foi adiado quase 6 vezes e só aconteceu este ano, mais de 2 anos após os assassinatos de Chloe e Josh. Segundo a British Broadcasting Corporation, Derek disse a um psiquiatra que Chloe deveria pagar a ele 1/10 das 1.500 libras que ela devia. Segundo o psiquiatra forense, Derek devia 8.000 libras, principalmente por apostas. Chloe estava ajudando ele a pagar a dívida todo mês. Até que os dois brigaram no dia dos assassinatos e Derek simplesmente perdeu o controle com ela. Derek disse ao psiquiatra que não planejou matar Chloe ou Josh, mas se sentiu usado. Um investigador relatou: "Minha impressão de Chloe é que ela sempre buscava o melhor para os filhos. Ela aceitava a ajuda de alguém que assumia um papel paternal e oferecia auxílio. O relacionamento era recíproco, como mostram as evidências. Chloe agradecia Derek com frequência pela ajuda. Ela o levava para comer, cozinhava e oferecia companhia. Independentemente do motivo que levou Derek Martin a agir em 9 de junho de 2023, acredito que não foi por dinheiro. No fim de outubro, Derek Martin foi condenado por assassinato. De acordo com a British Broadcasting Corporation, o júri o considerou culpado por unanimidade nas 2 acusações de assassinato após 5 horas e meia de deliberação. Há muito a analisar neste caso, e agora estou com o advogado criminalista Nick Brett. Nick, obrigada por estar aqui hoje. Vamos começar com essa confissão. Com que frequência você já viu um homem entrar em uma delegacia e admitir ter matado 2 pessoas? Bem, você ficaria surpreso. Isso acontece de vez em quando. Eu mesmo já lidei com um caso em que alguém confessou, acho que um assassinato. Acho que há um reconhecimento de que, às vezes, esse tipo de crime não passa despercebido. Havia 2 vítimas nesse caso. Acho que é incomum, mas não inédito. Mesmo falando sobre os assassinatos, eles foram muito brutais. Derek Martin atingiu Chloe Bashford na cabeça com um martelo e depois a esfaqueou até a morte. Depois ele esfaqueou e estrangulou o marido dela, Josh, pouco depois. Quero dizer, isso é muita brutalidade. Mas qual foi a sua reação ao ouvir alguns dos fatos do caso? Sim, é um caso muito estranho. Quero dizer, a discussão supostamente era por causa de dinheiro, o que parece ser incomum, como você disse, para um ataque tão brutal. Principalmente considerando que, obviamente, eles eram bastante próximos um do outro. Ele cuidava regularmente dos filhos deles. Então você pensaria que existe uma espécie de laço ali, um laço familiar de certa forma, embora eu entenda que havia uma relação um pouco estranha entre os dois, já que ele era, de certa forma, o ex-marido da mãe dela, acho, antes dela nascer. Então sim, um caso muito estranho. Você se surpreende que Derek e Chloe seguiram em contato mesmo com o divórcio da mãe da Chloe e Derek antes do nascimento dela? Que os dois ainda mantinham uma relação muito boa, obviamente, até os assassinatos. É estranho, não? Eles costumavam se encontrar com frequência, tomar café e conversar antes das crianças serem entregues ou devolvidas. Havia uma relação próxima e, sabe, quando a gente, quero dizer, talvez nunca se descubra a motivação, mas a gente se pergunta se não havia algum tipo de atração ali. Mas pá, sabe, algo dele para ela pode ter feito ele agir assim. Interessante você citar isso, pois li nos relatórios que um investigador disse que Chloe cozinhava para Derek, o levava para comer fora e oferecia amizade e companhia. O motivo que levou Derek a agir assim em junho de 2023 não estava relacionado a dinheiro. Então é interessante você mencionar isso, já que eu também estava pensando um pouco nisso, que talvez ele amasse Chloe um pouco mais do que apenas como uma enteada. Mas qual é a sua reação? Sim, quero dizer, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E eu percebi, na verdade, que o principal investigador também expressou aí a opinião de que parecia improvável que fosse por dinheiro. Quero dizer, a brutalidade dos ataques. Como alguém consegue perder a cabeça por tanto tempo? Sabe? Porque, obviamente, os 2 assassinatos aconteceram e houve um período de tempo entre eles, pelo que entendi. Então não é um caso extraordinário. Mesmo falando de Derek, dizendo que ele perdeu o controle naquela hora, mas parece que ele fez de tudo para encobrir isso até depois. Ele trocou de roupa, jogou o celular da Chloe nos arbustos, levou os filhos dela e do Josh ao McDonald's e depois foi tomar cerveja. Ele realizou essas atividades normais, mesmo já tendo assassinado brutalmente 2 pessoas.
Quais são, na sua opinião, as consequências desses assassinatos tão brutais? Quero dizer, ele pegou as crianças e depois as levou ao McDonald's, e acho que ele ainda as levou. Ele os levou à casa dos avós. Antes, como você disse, comprou álcool e depois foi até a delegacia para confessar tendo se livrado do telefone. Então quero dizer, é muito difícil entrar na mente de alguém nesse tipo de situação. Talvez ele, depois de um tempo, tenha pensado, ok, vou ser descoberto aqui, então é melhor eu ir e me entregar logo. E então tentar alegar que houve, você sabe, algum tipo de surto psiquiátrico. Derek Martin admitiu matar Chloe e Josh, mas negou o assassinato, alegando responsabilidade diminuída. Como funciona? É como nos Estados Unidos da América, onde se alega insanidade para inocência? Como é esse processo todo? Não é exatamente insanidade. É uma defesa que reduz, se comprovada. Então cabe ao réu provar que existe uma condição médica reconhecida, que essa condição médica reconhecida fez com que ele ou ela perdesse o controle, a ponto de afetar seu pensamento racional comum. E assim, o ônus da prova muda, embora com um padrão de prova mais baixo, para que, com base no equilíbrio das probabilidades, o réu prove isso. Se ele for bem-sucedido e o júri aceitar que houve responsabilidade diminuída, isso faz com que a acusação de homicídio seja reduzida para homicídio culposo. E isso, então, dá ao juiz responsável pela sentença discricionariedade. Então, quando você é condenado por homicídio ou se declara culpado, ou é considerado culpado de homicídio, o juiz no Reino Unido não tem escolha a não ser impor uma sentença obrigatória de prisão perpétua e fixar um período mínimo de cumprimento da pena. Com uma condenação por homicídio culposo, ele tem discricionariedade. Então, ele pode impor uma sentença de prisão perpétua, mesmo que a condenação tenha sido por homicídio culposo, mas ele tem discricionariedade total. E agora que sabemos que ele foi considerado culpado de homicídio, o que isso significa para a sentença, quando ele for sentenciado em apenas alguns dias? Isso significa que ele vai receber oficialmente a sentença de prisão perpétua? Ele vai receber uma sentença de prisão perpétua e então o juiz determina um tempo mínimo de cumprimento, que é o período mínimo que ele deve cumprir na prisão antes de ser considerado para a liberdade condicional. A decisão sobre a liberdade condicional é tomada pelo Conselho de Liberdade Condicional, órgão independente. E, tendo cumprido esse período mínimo, se obviamente ele ainda estiver vivo, quero dizer, nesse caso, o réu está com quase 70 anos. Então, se ele ainda estiver vivo quando o período da pena mínima terminar, ele teria que convencer o Conselho de Liberdade Condicional de que, ele não representa mais perigo para o público. E também, em relação apenas aos processos criminais no Reino Unido versus os Estados Unidos, quais são as maiores diferenças que você percebeu nos julgamentos criminais no Reino Unido em comparação com a forma como eles são conduzidos aqui nos Estados Unidos? Sim, eu acho que o julgamento, quero dizer, obviamente, o processo nos Estados Unidos é um pouco diferente de estado para estado. Mas eu acho, quero dizer, com base no que eu experimentei, eu acho que o processo de julgamento é relativamente semelhante. Há uma abertura da acusação. A acusação apresenta seu caso. A obrigação da acusação de provar seu caso. A ordem dos procedimentos é relativamente semelhante. Eu acho que questões de admissibilidade de provas e o processo são relativamente semelhantes. Quero dizer, obviamente, as consequências de ser considerado culpado nos Estados Unidos podem, em certas circunstâncias, ser um pouco mais dramáticas do que são aqui no Reino Unido. Porque há sentenças de morte nos Estados Unidos, em certas partes do país. Algo que não temos aqui desde o início dos anos 1960. Acho que, em algumas ocasiões, as penas de prisão impostas nos Estados Unidos são um pouco mais severas do que aqui no Reino Unido. Mas eu não gostaria de generalizar. Eu entendo que, como eu disse, o processo é muito diferente de estado para estado. E é bastante comum, especificamente na Inglaterra, que os julgamentos sejam adiados tantas vezes?
Eu sei que, para esse julgamento de assassinato em particular, ele já tinha sido remarcado cerca de 5 vezes. Algo que, você sabe, vemos com bastante frequência nos Estados Unidos nos processos criminais. Mas isso também é comum na Inglaterra, os julgamentos serem adiados? Grande problema aqui no Reino Unido desde a pandemia. E então, você sabe, a pandemia causou um enorme acúmulo de processos no sistema de justiça criminal que ainda não foi resolvido. E então, você sabe, quando alguém está sob custódia, aguardando o julgamento no Reino Unido, existem o que chamam de limites de tempo de custódia. Há um prazo, geralmente de 6 meses, em que ele deveria ser julgado. Esses prazos podem ser ampliados sob solicitação. Neste caso específico, acho que, com base no que li, os atrasos foram, em certa medida, causados pela necessidade de obter provas periciais. Obviamente, a defesa de responsabilidade diminuída, que mencionei, exigiria provas psiquiátricas. Então, para que um psiquiatra dê uma opinião e para que a defesa se baseie nessa opinião psiquiátrica. E claro, a promotoria, então, chamaria seus próprios especialistas psiquiátricos. Então, quero dizer, imagino que os atrasos foram causados, em parte, por isso. Mas estamos tendo julgamentos, quero dizer. Aqui tivemos um julgamento marcado para 2029, outro dia. Então você está falando sobre, sabe, pessoas sendo acusadas de um crime, comparecendo a um tribunal e depois tendo que esperar mais, sabe, o quê? 3 a 3 anos e meio antes de realmente terem esse julgamento, o que é extremamente injusto, não só para o réu, por causa da ansiedade que se enfrenta, quando, sabe, não se entende o que o futuro reserva em muitos casos. Então, para as vítimas, pessoas que sofreram bastante, sabe, por terem sido vítimas de crimes. E então, ter que esperar tanto tempo para passar pelo processo, tentando lembrar o que aconteceu e reviver, sabe, o que, em muitas ocasiões, são experiências bastante assustadoras, ou que mudam a vida deles. Então, sabe, isso é um grande problema. Não sei se vocês têm atrasos parecidos nos Estados Unidos, mas aqui é um grande problema. Sim, aqui nos Estados Unidos os julgamentos também costumam ser adiados, seja pelo acúmulo de processos ou vontade do réu. Sempre depende um pouco, mas com certeza vemos isso acontecer aqui com bastante frequência também. Enquanto refletimos sobre o que aprendemos no julgamento, se você estivesse julgando esse caso, se fosse o seu caso, o que você teria feito de diferente, se é que teria feito algo diferente? Você quer dizer se eu estivesse processando o caso? Se eu estivesse defendendo o caso também? Se eu estivesse defendendo o caso, bem, quero dizer, a gente tem que seguir as instruções do cliente. Quero dizer, obviamente, tendo confessado o crime, suas opções ficam bastante limitadas, eu acho. Evidência psiquiátrica de responsabilidade diminuída. Quando você aceita sua responsabilidade por realmente ter cometido o crime, o que chamamos aqui de actus reus do crime. Então, você está lidando apenas com os elementos mentais. Então, eu não sei muito sobre o que aconteceu. Em termos de preparação, certamente eu não gostaria de criticar ninguém, não sabendo nada sobre o caso. Mas não quero dizer, não acho que eu teria feito algo particularmente diferente. Quero dizer, se as instruções dele fossem eu perdi o controle porque tenho uma condição psiquiátrica, então eu teria o dever de procurar um psiquiatra e obter um laudo ou fazer uma avaliação para ver se o que meu cliente está me dizendo é correto. E se houver fundamento para isso, então, obviamente, eu faria tudo o que pudesse para garantir que o caso fosse apresentado da melhor forma possível. Se teria sucesso ou não, dependeria de vários fatores diferentes, incluindo a qualidade da prova psiquiátrica, a força dessa opinião e como meu cliente apresenta seu depoimento. Se for isso que ele escolher, e você pensaria que ele teria que fazer isso ao apresentar essa defesa. Se isso ajudar... Sim, ajuda, eu acho que sim. Acredito que todo réu deve conhecer todas as suas opções. E então, minha última pergunta para você é:
Aqui nos Estados Unidos, quando temos audiências de sentença, temos a alocução, onde o réu tem a oportunidade de dar suas palavras finais ao juiz antes que o juiz imponha a sentença. Há também as declarações de impacto, nas quais familiares da vítima podem ser ouvidos no tribunal. Isso é parecido na Inglaterra também, onde muitas pessoas têm a oportunidade de falar antes que o juiz finalmente anuncie a sentença? Ou é algo mais direto, em que o juiz simplesmente anuncia a sentença e é tudo bem processual e pronto? Como é o processo de sentença? É muito parecido. É muito parecido aqui também. Então o promotor, o advogado instruído pela coroa, vai abrir o caso e expor os fatos. Obviamente, o juiz terá acompanhado um julgamento nas circunstâncias em que há um julgamento, como foi neste caso. Então ele estará bastante familiarizado com os fatos. E então o promotor vai apresentar o que é chamado de prova do impacto na vítima. E então você tem uma vítima, obviamente. Neste caso, as próprias vítimas, infelizmente, não estão mais vivas. Mas o impacto que isso teve nos familiares imediatos delas e, claro, nos pais das vítimas. Essas declarações serão fornecidas ao tribunal e o juiz irá lê-las. E então, ao final desse processo, o advogado de defesa do réu fará o que é chamado de pedido de atenuação. E assim, vamos abordar os fatores relevantes que dão origem à atenuação. É difícil em casos assim, quando o réu se declara inocente e é considerado culpado após o julgamento. Temos diretrizes de sentença, que são produzidas por um órgão independente chamado Conselho de Sentenças, que os juízes são obrigados a seguir quase religiosamente para quase todas as infrações. Obviamente, em casos de homicídio, ambos os advogados chamarão a atenção do juiz para as autoridades relevantes. Portanto, casos de sentença relevantes que levantam princípios semelhantes aos que o tribunal está analisando. E o juiz, normalmente, dará o veredito, talvez após um breve período de suspensão, e voltará para ler a decisão antes de proferir a sentença. Parece que eles são muito parecidos pela sua descrição. Será interessante ver qual será a sentença, mesmo esperando prisão perpétua quando ele for sentenciado em alguns dias. Nick Brett, quero te agradecer muito pelo seu tempo e pela sua visão sobre esse caso. E todos os diferentes procedimentos na Inglaterra. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado por me receber. Derek Martin será sentenciado em 6 de novembro e passará o resto da vida na prisão. Isso é tudo por hoje. Confira mais episódios no canal Law and Crime no YouTube. Sou Elizabeth Milner e este foi o Inside the Crime.